Boa tarde, pessoal. Faz um bom tempo que eu não faço nenhum vídeo, mas hoje de manhã eu estava andando de bicicleta, pedalando, em isolamento, obviamente, e conversando mentalmente com o mentor espiritual Hermes. Ele me sugeriu que eu fizesse um texto, um mantra meditativo para as pessoas se prepararem para esse enfrentamento do coronavírus. Então eu fiz isso agora há pouco, até publiquei no Facebook, mas daí eu pensei, por que não fazer um vídeo falando sobre essa situação, esse momento? No ano passado eu fiz uma série de vídeos que foram publicados no meu canal aqui, e depois eu dei uma parada e as pessoas perguntaram por quê. É porque as pessoas não estavam sintonizadas, uma minoria, como sempre, aqueles que são fiéis à busca de espiritualidade, estavam conectados, vendo, acompanhando, mas a grande maioria ainda se continuava naquele estado de alienação que não nos leva a lugar nenhum, e eu achei melhor esperar um momento dessa transformação. Isso já ocorreu lá em 2012, quando eu publiquei o nosso último livro, Universalismo Crístico Avançado, que algumas pessoas leram, e no final nós fizemos um capítulo adicional que está à disposição na internet, no site do universalismocrístico.com.br, onde se fala sobre a entrada da Era da Luz e se narra um capítulo todo, uma batalha entre luz e trevas para ver se a humanidade estaria eleita para entrar nessa Era da Luz ou se ela ficaria em stand-by, marcando passo e nesse atraso aí que nós estamos vendo há tanto tempo. Então, depois da conclusão desse capítulo, se chegou à conclusão que a humanidade não se elegeu para entrar na nova era. E Hermes fala no final que isso era muito preocupante, porque teria que ocorrer outros mecanismos que despertassem a humanidade para que nós entrássemos nessa Era da Luz. E como a humanidade não estava evoluindo pelo amor e pela sabedoria, teria que ser através do outro instrumento, que é a dor e o sofrimento, para que a humanidade tomasse consciência de seu papel no mundo, na Terra, no seu processo de evolução e de evolução de toda a humanidade. E claro que ele não deu detalhes, eu fiquei imaginando o que poderia ser essas consequências, o que seriam terremotos, guerras, crises desse tipo, daquele, mas nunca me passou pela cabeça a ideia de um vírus. Um vírus que de uma forma silenciosa, sem destruir estruturas físicas, viria a isolar a humanidade, colocar os mercados de joelho, e também todas as pessoas que estavam somente nas suas frivolidades, nas suas futilidades do dia a dia, pensando em coisas materiais e pequenas, teriam que se recolher e começar a meditar sobre o real objetivo da vida, sobre a real importância da vida também, todos sabendo que, primeiramente, diziam que somente idosos ou pessoas com alguns problemas de saúde teriam que enfrentar de uma forma mais cruel esse vírus, mas agora já se vê que isso parece ser algo bem imprevisível. E talvez essa imprevisibilidade esteja justamente na natureza espiritual de todo esse processo. Analisando tecnicamente o que está acontecendo, poderíamos dizer que Deus libertou um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste, para fazer com que a humanidade, nesse fim dos tempos, comece a acordar, despertar, para que possamos entrar novamente, definitivamente, na nova era. O que ocorre? Essa mudança que está ocorrendo em todo o cenário da nossa humanidade está criando uma nova forma de se viver, de se trabalhar, de se relacionar com o mundo. Talvez isso seja a porta para ingressar num estilo de vida menos capitalista, menos de mercado e mais de humanidade, de apoio, de auxílio, de colaboração, e vermos que talvez a gente possa ingressar no futuro numa era onde teremos menos trabalhos repetitivos e braçais, o homem poderá se dedicar a atividades mais louváveis, mais grandiosas como arte, ciência e outras coisas mais, mas tendo como base passar por uma vivência muito dramática, muito tensa, valorizando esses caminhos espirituais. Vocês podem ver que tranquilamente nas épocas de guerra, de sofrimento, de dor, de fome, de miséria, as pessoas se encontram e procuram Deus. Nas épocas de fartura,
viram as costas e se tornam materialistas, consumistas e esquecem totalmente a sua relação com o mundo espiritual, com a sua origem, com o plano divino. Então, infelizmente, como nós somos ainda espíritos primários, que estamos em um grau primitivo de evolução, parece que a evolução pelo amor e pela sabedoria, pela paz, pela harmonia, é muito difícil. Então surgem esses momentos onde o homem está cada vez mais distanciado de Deus e que ele é provocado a ser despertado através da dor. E esse vírus pequenininho, simples, como dizem os cientistas, tem um poder incrível de se alastrar, de contaminar povos, nações e trazer um novo entendimento da necessidade de irmandade, de reflexão e tudo mais. Então, essa reflexão toda me fez pensar que talvez esse seja o momento agora que estávamos esperando em 2012 e que a humanidade completamente alienada e focada nos seus interesses pequenos, mesquinhos, egoístas, pensando somente na sua vida humana, material, não teve condições de dar esse salto para ingressarmos numa nova consciência. Agora, talvez passando por toda essa tempestade que a gente não sabe nem quando vai acabar, a gente talvez tenha que ficar uns 2 anos fazendo isolamentos parciais, porque vai vir várias levas de contaminação, até uma vacina estar desenvolvida, até um antiviral ter sido descoberto para tratar essa infecção desse vírus. Talvez a gente tenha que passar por momentos ainda muito intensos de reflexão sobre tudo isso que está acontecendo. Então, mais importante que tudo é que a gente viva isso com equilíbrio, harmonia, com fé em Deus, seguindo as recomendações sanitárias que são muito importantes da OMS e, ao mesmo tempo, procurando fortificar o nosso espírito, adquirir os valores espirituais necessários para vencer essa etapa e nos tornarmos eleitos para a nova era. Talvez esse vírus selecione justamente essa questão vibracional, que nós não podemos falar com toda e absoluta certeza, mas certamente o sistema imunológico todo é reforçado ou não, enfraquece ou se fortalece através dos nossos sentimentos, dos nossos valores e tudo mais que envolve essa questão de espiritualidade que está cada vez mais em segundo plano. Então eu olhei primeiro com uma certa preocupação a chegada desse vírus, mas depois eu achei assim, isso pode ser a sabedoria de Deus, que não quer o nosso mal, mas tem que utilizar às vezes de instrumentos dolorosos para fazermos acordar, despertar para a verdadeira realidade, para o verdadeiro propósito da vida. Várias pessoas tiveram as suas estruturas desconstruídas a partir da chegada desse vírus, tanto em termos de negócios, de vida, de isolamento. As pessoas não estão acostumadas a ficar sozinhas consigo mesmo em isolamento, elas querem sair para a rua para viver uma ilusão, então ter que olhar para dentro de si mesmo é muito tenebroso. Pessoas que já foram até infectadas com vírus e tiveram que ficar em isolamento total por 14 dias, vivenciaram situações bem tensas e que lhes provocou profundas reflexões. Espero que ao retornar, ao vencer essa doença, Covid-19, elas tenham enriquecido suas almas, se tornado pessoas melhores, que eu acho que é o que acontece quando a gente passa por momentos extremos nas nossas vidas. Então eu acho que tem todo um panorama aí muito interessante a ser analisado e pensar que antes de tudo existe aí uma grande oportunidade de crescimento espiritual. A gente tem que olhar os desafios da vida não com medo, depressão, ansiedade, angústia, mas sim com a força de Deus ao nosso lado, termos a certeza de estarmos fazendo o que é melhor, o que é mais possível dentro das nossas possibilidades. E aquele ponto crucial, que é algo que eu bato na tecla há muitos e muitos anos, as pessoas dizem que eu sou chato até com essa questão, que é a da alienação, da necessidade de despertar. As pessoas leem livros, buscam um entendimento espiritual, mas parece que aquilo são sementes lançadas entre espinhos ou sementes lançadas em terras que não são férteis, porque aquilo não floresce. Passa 1 mês, 2 meses, a pessoa já cai na alienação de novo
e torna a sua vida uma grande tempestade, uma busca de lugar algum. Então agora talvez a gente tenha essa situação mundial que está se construindo. Talvez os povos, as nações, os grandes líderes mundiais que só pensam em capitalismo, em controle, em dinheiro, em ter maior poder armamentista, ou seja o que for, tenham que se ajoelhar a esse vírus e ver que talvez a união de todos os povos e uma visão mais humanística de tudo isso possam nos unir como uma família universal que somos todos nós, né? Nós somos todos irmãos, independente de nossa raça, de nosso povo, de nossa nação. Acabar com esses separativismos todos, né? E ao mesmo tempo esse isolamento que a gente está vivendo fazer a gente valorizar as pessoas, os nossos irmãos, os nossos semelhantes, nos sentirmos também sensibilizados com as pessoas que vivem na rua e não têm amparo nenhum. Muitas pessoas estão saindo para fazer auxílio, fazendo grupos que estão socorrendo essas pessoas, então elas estão se mobilizando não pela busca de interesses materiais, mas sim em estender a mão aos seus irmãos. Então tudo isso está sendo muito interessante no campo da evolução espiritual de nossa humanidade. Tenho certeza que nós iremos vencer esse vírus, porque o planejamento de Deus para a Terra é muito superior e teremos momentos de muita luz nas décadas e séculos futuros. Mas como vocês sabem, existe o período de transição planetária para a nova era, aquele período conturbado de final dos tempos que teria essas situações trágicas. Isso aí já está traçado, já está dito e desdito em vários livros, inclusive nos meus, ali a gente já falou muito sobre isso. Então claro que nós passaremos por momentos bem delicados, mas certamente venceremos e construiremos um mundo melhor. Então que a gente aproveite esse momento para realmente nos reerguermos. E como eu estava dizendo, né, hoje pela manhã, então, eu conversando com Hermes, nós elaboramos um texto que eu publiquei há pouco no Facebook, e agora eu vou ler para vocês aqui e mostrar na tela a imagem do texto, para que vocês possam também entrar nesse canal de meditação, porque através dessa transformação interior, desse mantra, dessa prece, a gente consegue desenvolver energias espirituais dentro de nós mesmos transformadoras. E acredito que tão importante como a medicação, o apoio da medicina, seguir as orientações sanitárias e médicas, está a questão do nosso espírito. É ele, através de um equilíbrio que faz com que nosso sistema imunológico seja fortalecido e assim possamos enfrentar esse vírus e sairmos vitoriosos. Então, quanto mais a gente conseguir, através dos elementos que nos elevam o sistema imunológico, unir o poder da fé, da oração e da confiança na espiritualidade, mais sucesso teremos quando tivermos que cruzar, né, com esse pequeno vírus que está causando tanto problema no mundo. Então eu peço agora que vocês me acompanhem nesta prece, oração, que eu acredito que todos irão achar bem interessante. Portanto, queridos irmãos, mergulhem em seu íntimo e profunda meditação e diga para si mesmo: meu corpo mental, consciência superior. A partir desse momento, você deve concentrar o seu foco exclusivamente na mente suprema de Deus e sintonizar-se com ela. A sua tarefa é manter-se, claro, focado e alinhado com o plano divino, à medida que esse se desdobra. Minha vida tem um elevado propósito e ela deve ser cumprida integralmente. Deposito total confiança no Espírito Criador nesse difícil momento. Em seguida, tome consciência plena de seu corpo e diga-lhe: peço que a partir desse momento você absorva integralmente todas as vitaminas, nutrientes, alimentos e medicações de que preciso para manter ou restabelecer plenamente a minha saúde física. Depois fale com seu corpo emocional e o instrua da seguinte forma: peço ao meu corpo emocional que, a partir desse momento, procure atrair para si somente as experiências de amor incondicional e plenitude, libertando-se de todo e qualquer sentimento de medo, angústia, depressão e ansiedade. E por fim, fale para todo o seu ser imaginando-se envolto em completa luz.
Sinto todas as células de meu corpo saudáveis e preparadas para qualquer desafio. Sinto-me revigorado pelas forças dos planos superiores de luz. Toda e qualquer carga viral que se instale no meu organismo não prosperará e será eliminada pela ação superior de meu sistema imunológico sadio, que saberá sabiamente como agir ao enfrentar esse vírus estranho. E que meu organismo tenha plena energia e força para debelar qualquer processo infeccioso em qualquer órgão durante esse embate. Confio em Deus Todo-Poderoso, nos grandes espíritos de luz, na força do meu espírito imortal para vencer esse desafio e na amorável assistência médica que receberei de meus irmãos dedicados que trabalham arduamente nos hospitais. Que assim seja.